Olá, amigos da Divulgar, como vamos? Todos bem? Dando continuidade no nosso estudo, nossa reflexão no mês de setembro, falando sobre o suicídio. Hoje nós vamos falar na revista O Reformador, outubro de 2016. Hoje vai ser uma entrevista que ocorreu com a Sandra Ventura. Ela é uma psicóloga que foca o atendimento às vítimas da violência, aqueles que tentam suicídio. Bem interessante essa entrevista. Eu assinalei itens bem interessantes, né, dentro dessa entrevista, e a gente vai ter uma noção do que acontece na cabeça de um ser, de um espírito que se suicida, né, as consequências. E ela começa assim, né? Voltando ao assunto, Sandra Ventura, suicídio, gesto equivocado. Psicóloga com foco no atendimento às vítimas de violência e aquelas que tentam suicídio. Primeira pergunta do reformador é: dados da OMS informam que a cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. Como a sociedade pode se mobilizar para mudar essa realidade? E ela responde: os dados foram fornecidos no relatório da OMS em 2014. É provável que esse número tenha aumentado bastante, tendo em vista que essa epidemia silenciosa ainda não está tratada como a relevância necessária. Somente 28 países possuem planos estratégicos de prevenção. O autossuicídio gera muitas vítimas, que as guerras e os desastres em todo, muito mais vítimas do que as guerras e os desastres em todo o mundo. A sociedade civil precisa se aliar aos agentes governamentais para tratar deste assunto que ainda é tabu. Prevenção através da informação e do cuidado. Informar, falar, debater e, principalmente, aprender a ouvir o outro. Olha a importância de aprender a ouvir o outro. E somente as ações do governo não seria suficiente, uma vez que todos sabemos que os serviços de saúde pública estão sobrecarregados de muitas necessidades. Em decorrência de carências dos serviços públicos, cabe aos grupos religiosos e às empresas, às entidades de ensino e às famílias se unirem em torno de um ato que atinja não só o indivíduo, mas toda a sociedade. Aí vem a segunda pergunta: em quais países há mais suicídios? Como estruturar os centros espíritas para lidar com essa questão? Em quais países há mais suicídios? E como estruturar os centros espíritas para lidar com essa questão? E ela responde: os estudos sobre esse assunto apontam para os países de média e baixa renda como detentores dos maiores índices do autocídio. Ela usa a expressão autocídio. O último relatório da OMS, 2014, referente aos períodos de 2010 a 2012, aponta a Índia como o país com o maior número de suicídios. 258 mil óbitos. Mesmo tendo uma cultura religiosa acentuada, isso não tem sido suficiente para diminuir o sofrimento. Das muitas vítimas de suicídio, a maioria constituída por mulheres que tentam fugir aos abusos e às violências que o Estado não consegue conter. A China, onde a religião foi proibida por uma revolução política e social, também não soube sofrear o suicídio entre trabalhadores e jovens, tendo 120.700 óbitos. No período de 2010 a 2012, hein, gente? E em seguida destaca-se os Estados Unidos, a Rússia, o Japão e a Coreia, e ainda o Paquistão. O Brasil ocupando o 8º lugar, com 11.821 mortes naquele período pesquisado. Nós perdemos 11.821 irmãos só dentro do Brasil, entre 2010 e 2012. Uma triste realidade para todos nós.
E acreditava-se que a religiosidade preponderava na coibição ou prevenção ao suicídio. No entanto, podemos perceber pelas estatísticas de 2014, a mais atualizada, que foi até julho de 2016, que mesmo a Índia, com maioria religiosa entre seus cidadãos, e o Brasil, o país com o maior número de católicos e espíritas do mundo, não tiveram diminuído os altos índices da morte por suicídio. E esses registros técnicos da saúde devem provocar questionamentos em todos os setores religiosos para saber quais os motivos que levam o indivíduo a cometer suicídio, já que é um ato condenado por todas as religiões. O medo das penas eternas era o principal argumento para conter a intenção suicida. Mas a argumentação religiosa não tem sido suficiente para assustar a ação de muitos, até mesmo daqueles que se declaram como praticantes de algumas religiões. E assim precisamos ajustar o foco e mudar a estratégia. Diálogo franco e fraterno para atender e entender quem pede ajuda, pois 1/3 dos suicidas comunicam a intenção suicida a amigos, familiares e profissionais da saúde. Às vezes a gente que não escuta, porque a gente não tem o hábito de escutar. A gente ouve, mas não escuta. A gente não tem tempo de parar para ouvir o irmão. E aí usa aquela expressão bem chula, isso é frescura. Né? A gente não fala isso? Isso é mimimi, isso é menino mimado, isso é menina mimada. A gente não para ouvir, para escutar o nosso irmão que está ali do lado, gritando por socorro. E a gente não tem tempo e nem paciência. É necessário deixar de pensar que somente a religião pode prevenir o suicídio. As religiões servem de alerta sobre a estratégia espiritual, mas nem sempre o cunho religioso ou o medo do sofrimento atinge as pessoas de forma correta. É preciso mudar o viés da culpa e do medo para a visão ampla de resignificação do sofrimento e da valorização da vida. A próxima pergunta. As doenças que falam da alma são ainda negligenciadas pela sociedade e profissionais da saúde? Vamos ver o que ela responde. As pessoas com sofrimento psíquico sofrem pelo transtorno e mais ainda pela falta de compreensão dos que confundem doença com fraqueza ou falta de caráter. Acabei de falar nisso, né? Devido ao mau funcionamento dos nossos sistemas de saúde, em que se morre buscando a cura, o indivíduo que tenta se matar é visto como marginal. Chega-se mesmo a este pensamento absurdo. Se quer morrer, por que vou ajudar? Essa expressão e outras configuram um flagrante desrespeito à ética que se exige do profissional da saúde. Contudo, os agentes governamentais em diferentes níveis têm trabalhado para que tal pensamento seja mudado. Requer também dos grupos civis que olhem com respeito e empatia para quem sente a vida se esvaindo pelo pensamento e pelo querer. Nesse sentido, as entidades da saúde têm trabalhado para ajustar condutas em torno da prevenção ao suicídio e da forma como tratar a pessoa que tenta o suicídio. Dessa intervenção do sistema surgiu o Setembro Amarelo, em que se convoca toda a sociedade para a prevenção desse gesto de loucura e de dor. É o que nós estamos fazendo agora aqui na nossa reflexão, convocando a todos. Vamos disseminar essas reflexões do mês de setembro para mais pessoas que a gente puder. Para todos os grupos, colegas de trabalho, de estudo, de religião, vizinhos. Vamos compartilhar o máximo que nós pudermos, para chegar ao máximo de pessoas possível essas reflexões do mês de setembro, para ajudar os nossos irmãos. E também nos ajudar. Quem sabe se dentre nós não tem alguém com esse pensamento e que está acabando de acordar e dizer, não vou mais fazer isso.
A reflexão reformadora está me ensinando outro caminho. Quiçá. Na realidade, a pessoa que pensa em se matar deseja apenas acabar com o sofrimento. A chama da vida está lá, diminuta, mas resguardada pela sensação insopitável de que vale a pena a viver e de que algo maior governa a nossa vida. Deus. E vamos para a próxima pergunta. Como preparar nossas futuras gerações para lidar com a resiliência, combatendo práticas como o suicídio? Vamos ver o que a nossa entrevistada responde. Ela fala assim: a resiliência é um termo que a psicologia tomou emprestado da física para definir a capacidade de superação ou resistência à dor e ao sofrimento. Deve ser aprendida desde a primeira infância e cultivada até a velhice. Nossa sociedade odierna tem dado ao homem todo tipo de conforto, satisfazendo as suas necessidades. No entanto, mesmo entre os grupos humanos mais abastados, o autocídio tem sido praticado. Isso comprova a teoria de que ter tudo não significa ter plena satisfação. É uma realidade. O sofrimento está em todos os cantos do planeta, atinge a todos, ricos e pobres, e alcança todas as raças e credos. E por isso a resistência ao sofrimento, compreendida como forma de encontrar sentido, é a condição ideal para sustar o gesto de desistência e morte. Somos condicionados a viver numa sociedade altamente competitiva, na qual devemos ser sempre o melhor. Eu vejo isso todo dia do meu lado. As pessoas que acreditam nesses valores deixam de perceber a importância de se educarem para as inúmeras situações de frustração do desejo que deverão enfrentar ao longo da sua jornada. Saber receber um não ser o primeiro ou não estar sempre à frente, são situações comuns a todo ser humano. Importante é sofrer ou acatar o sofrimento, como experiência que vem para transformar o indivíduo. Muito mais importante que saber o porquê do sofrimento é compreender para que ele veio. E assim, com essa compreensão, teremos homens e mulheres que buscarão não a satisfação plena dos seus desejos, mas sim o sentido da vida. Consequentemente, teremos uma sociedade consciente de que o suicídio deixará de ser visto como solução ou finitude dos problemas. Ela tem umas respostas perfeitas, né? A próxima pergunta. O livro Memórias de um Suicida comemora 60 anos em 2016. Como esta obra nos auxilia a compreender melhor o processo do autocídio? E ela responde: a monumental obra Memórias de um Suicida nos adverte sobre as consequências do suicídio. O fato de o autor espiritual Camilo Castelo Branco contar com minúcias todas as peripécias por que passa na condição de espírito desencarnado, bem como a descrição do seu momento psicológico, no instante que decide dar cabo da própria vida. Torna o livro um clássico da literatura espírita, mas, sobretudo, uma obra doutrinária de peso, principalmente por já ter sofrido uma revisão do nobre espírito Leon Denis. E é também um compêndio de psicologia universal, pois alcança todas as dimensões do processo de compreensão do gesto suicida. A construção mental, chamada de ideação suicida, as motivações e o ato tresloucado oferecem igualmente as descrições do pós-morte, a revelação de que a vida se prolonga além do corpo físico, os sofrimentos inenarráveis da morte que não conseguiu desaparecer no ocaso,
Os capítulos mais belos de toda a obra são os que focalizam o momento em que Camilo começa a adquirir compreensão das leis divinas, a empreender a busca pelo aperfeiçoamento e o encontro do verdadeiro sentido de existir. O sofrido e renovado Camilo convida o leitor a verdadeiro mergulho nas descrições espetaculares de todo o caminho percorrido por um suicida. Desde o sofrimento junto ao corpo em decomposição, passando pelo dantesco vale dos suicidas, até o socorro prestado pela veneranda legião dos servos de Maria e sua decorrente melhora e soerguimento moral na colônia espiritual. Sabemos que é Maria que é a responsável pelo Vale dos Suicidas. Lá ela abraça os filhos. Ela diz, vem, vamos nos recompor, vamos nos regenerar dessa dor, desfazer dessa dor mesmo. Regenerar desses pensamentos e vamos evoluir para o nosso crescimento espiritual. Olha como Deus é grandioso. Nós aqui, terráqueos, como eu digo, né? Nós encarnados, a gente condena, a gente tem até vergonha de comentar que um parente nosso tenha se suicidado, a gente tem vergonha de conversar, a gente tem cerimônia de chegar e pedir socorro porque a gente está com aquela ideia suicida, e a gente tem vergonha de chegar e dizer, vem cá, deixa eu te ajudar, porque é um assunto proibido, é um assunto terrivelmente grotesco. E é isso que faz com que aumente o suicídio, porque os espíritos que estão encarnados, que têm essa intenção, que já veio de outras vidas, como Ivone de Amaral já teve 2 reencarnações que se suicidou, então já vem com essa tendência de outras vidas. E aí chega aqui e a gente não consegue abraçar, a gente não consegue acalantar e a gente não consegue fazer com que eles mudem de ideia, porque a gente acha que é um assunto muito melindroso que não pode se falar, como era antigamente o câncer nos anos até 2000 e qualquer coisa, né? Até 10 anos atrás, 6 anos atrás, o câncer era uma palavra proibida, a gente dizia aquela doença, ninguém ajudava ninguém, você tinha o câncer, ninguém encostava, ninguém te visitava, era uma doença solitária, ninguém te buscava, ninguém te dava um apoio, ninguém fazia uma oração contigo, estava com câncer, isola. Eu vivi essa experiência. Eu tive câncer em 2016 e eu tive um câncer solitário, porque ninguém me procurava. Pouquíssimas pessoas me procuraram. A vantagem que teve sobre isso é que eu hoje sei quem realmente está comigo. Né? Essas lições a gente aprende. Então, o tendencioso a suicídio também é assim. É solitário. Primeiro, ele tem vergonha de falar. Segundo, as pessoas não querem se aproximar para conversar sobre, porque acha que é doente mental, que ele quer se matar, problema dele, não vou me meter nisso, essa história dele, não estou nem aí. E é assim. Mas concluindo a nossa leitura de hoje, nós falamos sobre os servos de Maria, né? E a gente conclui ela assim: o autossuicídio é visto como uma transgressão da lei de Deus. Um ato de irresignação diante das dificuldades que o ser humano enfrenta na Terra, tal como sucedeu a Camilo. Posteriormente, o escritor viria demonstrar em sua obra que a ignorância da criatura sobre a sua condição de espírito imortal, somada ao estranhamento sobre a paternal e misericordiosa existência de Deus, são os principais fatores que induzem o homem a cometer suicídio. O autossuicídio é visto como uma transgressão da lei de Deus, um ato de irresignação diante das dificuldades que o ser humano enfrenta na Terra. São os principais fatores que induzem o homem a cometer suicídio. A condição do espírito imortal,
somado a estranhamento sobre a paternal e a misericórdia e a existência de Deus. E assim a obra de Camilo, trazida pelas mãos dos humildes médios Ivone Pereira, tem um valor incomensurável e longo alcance. Por esta razão, precisa chegar a todas as criaturas. Olha que maravilha! Então, mais um aprendizado, mais uma lição, mais uma orientação, mais uma descoberta de um caminho para a gente reduzir esse índice de suicidas no planetinha. Vamos continuar de mão dadas, disseminando essas reflexões, mostrando para os nossos amigos, passando em frente. E quando a gente encontrar um irmão que esteja com uma longínqua ideia de que poderá se suicidar, pega na mão dele e bora conversar. O que você está precisando? Vamos orar, vamos confiar e vamos pedir a Deus força e conscientizar esse irmão que o suicídio não é a solução. Tá bom? Mais uma vez, obrigada pela companhia de todos. Não deixe de dar o like, apertar lá o sininho, colocar suas sugestões, suas críticas, por que não? Né? Fiquem todos com Deus, Maria e José, Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.